A nossa mesa, então, psicologia perinatal, frente aos diversos desafios da maternidade, como a Neilice já apresentou, né? Somos a Elinice, a presidente da mesa, eu e a Carla, certo? Vamos lá. Então eu vou falar sobre os desafios da gestação e do parto. E eu vou focar principalmente na emoção medo, tá? Que percorre esse momento na vida das mulheres. Então, os desafios da gestação. Um dos primeiros desafios que nós temos é a romantização da maternidade, né? Então, é necessário dar uma desromantizada na maternidade, porque ela não é totalmente linda, perfeita, plena, né? A sociedade, e inclusive profissionais da saúde, têm uma ideia, né, de que toda mulher grávida está plena e feliz. Até por isso que a ciência demorou um pouco para pesquisar a gestante, né? Então a gente publicou bastante sobre o pós-parto, que dá para ver a mulher louca, né? E aí no momento da gestação, não, ela está plena e feliz, né? Não precisa. Até que um momento a gente pôde perceber e começar a estudar também. Então assim, um dos principais desafios é levar essa desromantização da maternidade, né? Não só para os profissionais da saúde, né? E entenderem também que esse é um período que a gente chama de potencial de crise, que significa que há uma possibilidade de alterações emocionais significativas nesse período. Não é que ocorre, mas há uma probabilidade. Então, se a gente pegar lá o ciclo vital feminino, o período de gestação, parto e pós-parto, é um dos que tem maior probabilidade de alterações emocionais. Temos outros dois, o período da puberdade e também o climatério. Mas o período, né, de gestação, parto e pós-parto é um período potencial de risco. Ou seja, o senso comum acredita que gestantes estão super felizes e saltitantes quando elas recebem lá o diagnóstico de gravidez. Entretanto, a ciência mostra o contrário, né? Nós temos dados estatísticos aí, inclusive alarmantes, principalmente no Brasil, né? Do número de gestantes com alterações emocionais significativas, tá? Então, essa desromantização, ela é importante, e principalmente para nós psicólogos, né? Se nós estivermos com uma gestante, a gente não pode ter essa ideia de que ela está plena e feliz, principalmente se ela estiver plena e feliz, ela não vai em busca do seu serviço, né? Ela só vai em busca do seu serviço se, né? Ninguém acha que está esbanjando dinheiro para falar assim, vim aqui para falar que eu estou feliz, não tinha para quem contar, todo mundo só quer, né? Então a gente precisa ter esse olhar diferenciado e acolher, né, o que essas gestantes trazem, então, de informações que vai no sentido oposto, né, do que a sociedade aí tanto fala, né, de uma gestante. Mais de 50% das grávidas não planejam a gestação no Brasil, tá? Quem são as mulheres que, em geral, planejam a gestação? São as mulheres com alta escolaridade e mulheres com alta renda, tá certo? Em geral. O Brasil não é um país de mulheres, né? De mulheres com alta escolaridade e nem com alta renda, né? Nós vivemos num país onde a maioria, na realidade, não tem dinheiro, e aí a gente tem ainda, né, essa progressão automática, né? Progressão, acho que é automática mesmo que é o nome, né? Da educação, que a pessoa não repete mais, né? Então ela até tem até a 8ª série, até concluir o ensino médio, mas eles chegam analfabetos, né? Então elas chegam analfabetas. Então assim, a gente precisa voltar esse olhar e entender que se uma mulher ela não planejou a gestação, quando ela pega o exame,
a felicidade plena não é a primeira coisa que passa pela sua cabeça, né? E é um número muito alto, né? Quando a gente percebe que mais de 50% das gestantes no Brasil não planejaram a gestação. Alterações emocionais, elas são frequentes também em gestantes brasileiras, tá? Nós temos aí algumas taxas bem significativas, daqui a pouco eu vou apresentar para vocês. Então nós temos o desafio da gestação, né? São principalmente esses, né? A romantização da maternidade, mais 50% não planejam a gestação, e as alterações emocionais significativas desse momento. Então são os principais desafios que nós temos aí para dar conta. E os desafios do parto. Conscientização de mulheres e profissionais da saúde sobre os benefícios do parto normal, né? Então esse é um desafio, essa conscientização a respeito desses benefícios, tá? Não só das mulheres, mas também dos profissionais de saúde. Nós vivemos no Brasil, acho que muitos de vocês sabem, né? Um momento em que a gente está discutindo violência obstétrica, né? Um momento onde a gente tem que discutir sobre nascimento humanizado, né? Então nós vivemos um momento muito crítico, em vista que traz um grande sofrimento às mulheres, algumas coisas que acontecem nessa cena de parto, um momento tão idealizado, um momento que deveria na realidade ser o mais fantástico da vida de uma mulher, né? Ela poder olhar para o seu bebê e se vincular com ele. E o que a gente tem visto na maioria aí dos hospitais, tanto públicos quanto privados no nosso país, ainda são relatos de desrespeito, né, com a fisiologia da mulher nesse momento. E o que acaba acontecendo? Os relatos de parto, eles são tão tenebrosos que a mulher, ela não quer mais ter parto normal, né? Ela diz, não, eu não quero ter parto normal porque é um horror, vão fazer isso, vão fazer aquilo. A minha experiência passada foi assim, foi assado e eu não quero mais, né? Então essa vivência, muitas vezes, do outro, negativa, acaba colocando medo naquela mulher, por exemplo, se ela for gestante de primeira viagem, uma primigesta. E se ela já passou por uma experiência que não foi nada agradável, ela fica com medo na segunda gestação, né? Então, assim, o que a gente precisa levar? A informação de qualidade. Nunca um psicólogo deve orientar a sua cliente gestante, por exemplo, sobre parto, baseado na sua experiência. Mas você tem que ser científico, você é psicólogo, você é psicóloga, então você precisa pautar a sua intervenção, conhecer, né, o que é e o que não é esperado num processo de parto, certo? Então isso é muito importante, a gente poder ter essa noção para poder passar, ensinar e orientar, né? E a gente também tem um outro desafio, que é a conscientização de mulheres e profissionais da saúde de que há casos em que o melhor a ser realizado é o procedimento cirúrgico cesariana. Porque isso também agora tá ao contrário, né? Algumas mulheres, elas querem porque querem ter parto normal, mas de repente acontece realmente uma intercorrência e há realmente uma indicação de uma cesárea necessária, né? Não a desnecessária. E ela se frustra, né? Não sei como está aí com vocês, mas é comum algumas mulheres nessa situação que idealiza, que prepara, que vai atrás de doula e faz yoga e tudo, né? E se informa e quer ter um parto humanizado e de repente ela precisa de uma cesárea, né? É necessário. E muitas vezes essa mulher, ela se frustra e há uma probabilidade dela ter uma alteração emocional significativa por conta disso. Então, ao mesmo tempo que nós precisamos conhecer sobre parto normal, toda a fisiologia, para que não ocorra violência obstétrica e outras coisas, nós também precisamos ter a consciência
de que há casos, sim, que graças a Deus a cesárea foi, né, inventada e ela salva vidas. Por outro lado, há também algumas indicações que não são bem entendidas pelos profissionais da saúde, né? Como, por exemplo, alguém que engravida na adolescência, vamos supor, eu não estou só falando adolescente, mas não precisa ser adolescente, vítima de uma violência sexual. E essa mulher, porque a gestação dela não foi de risco, né, fisiológico, ela é submetida a um parto normal, muitas vezes cheio de toque, né, com tudo que a gente já sabe, e ela tem que passar por aquilo, por uma outra violência de novo. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que ter essa noção, tipo, fisiologicamente está tudo bem, mas e o psicológico? Então, há indicação psicológica para cesárea também. Né? Então, é importante a gente não submeter essa mulher a uma nova violência. Alguns profissionais ficam tão cegos, né, na defesa do parto humanizado que esquece que uma cesárea também pode ser humanizada. Né? Então, esse é um outro desafio que nós estamos enfrentando no momento. O empoderamento feminino sobre o seu protagonismo na cena de parto. Outro desafio. O que a gente escuta as mulheres falando? Quem vai fazer o seu parto? Né? Fulano de tal, né? Ela perdeu o protagonismo de quem vai fazer o parto sou eu, né? Eu entro em trabalho de parto, né? O outro vai assistir ao parto. Quem entra em trabalho de parto sou eu, né? Então esse protagonismo também precisa ser devolvido, né? A gente precisa conscientizar essas mulheres de que o evento do parto é natural, é fisiológico, certo? Então é um outro desafio que nós enfrentamos. E o medo como sentimento comum aí no período da gestação, né? Então nós temos aí o medo muito frequente em todos os trimestres gestacionais, e ele é um sentimento presente, comum, mas no terceiro trimestre ele se eleva, tá? Então aí no terceiro trimestre o medo ele vem de uma forma um pouquinho mais forte, e são vários os medos. Então elas têm medo de morrer no parto, medo que o bebê morra no parto, medo da dor do parto, medo de passar por violência obstétrica e não ser uma boa mãe, tá? São os medos mais comuns durante a gestação e principalmente que aparecem aí no terceiro trimestre. E esse medo, ele eleva a ansiedade, tá certo? Então a ansiedade, ela é perfeitamente comum e esperada no período gestacional. É esperado que a mulher, mas alta ansiedade não é esperado, tá? Então é diferente ansiedade de alta ansiedade. A alta ansiedade aqui não é esperada, inclusive ela traz consequências aí negativas, né? Tanto para a gestante como para o feto bebê, tá? E olha só, 35% das gestantes no terceiro trimestre estão com alta ansiedade. Não é só ansiedade, é alta ansiedade. E isso está muito relacionado aos medos, certo? Aos medos da gestação. Então a gente tem esse agravante. E essa alta ansiedade, o que ela traz de consequências aí? Para a mãe, aumenta as chances de apresentar novamente alta ansiedade no pós-parto, né? E isso vai influenciar até na forma com que ela vai cuidar desse bebê. Uma mãe altamente ansiosa é uma mãe que muitas vezes não deixa o bebê ser estimulado pelo ambiente, ela quer ficar com ele todo o tempo no colo, nada pode, né? E aí a gente muitas vezes pode ter atraso no desenvolvimento dessa criança por falta da estimulação, por conta dessa mãe estar muito ansiosa. Há também associação com sintomas de depressão pós-parto, então alta ansiedade na gestação pode aumentar as chances para a depressão pós-parto e também aumentar intercorrências durante o parto, tá? Uma alta ansiedade vai liberar um alto nível de cortisol também nessa corrente sanguínea dessa mulher, pode haver mecônio, tá certo? No líquido amniótico, então podem haver aí algumas intercorrências
pré-eclâmpsia, então dependendo de como está essa ansiedade. Para o bebê, aumentam as chances de nascimento baixo peso, tá? As pesquisas elas associam bastante o cortisol em altos níveis no organismo da gestante a nascimento baixo peso, a nascimento prematuro, tá? E atrasos ao desenvolvimento infantil, tá? Tanto pela forma da estimulação do ambiente, que em geral e infelizmente no nosso país a grande responsável é só e somente a mãe, né? Quase não é dividido essa responsabilidade com outros. Então, não que o desenvolvimento da criança seja afetado diretamente porque a mulher tem alta ansiedade, mas é porque a nossa sociedade age dessa forma, deixando esse bebê aos cuidados dela. Porque se a nossa sociedade não agisse dessa forma, não seria uma condição de risco para o bebê. Ele teria alguém para estimular o seu desenvolvimento. Tudo bem? O objetivo, então, da minha apresentação aqui é mostrar para vocês a frequência de gestantes no terceiro trimestre que apresentaram sentimentos de medo em relação à gestação e ao pós-parto. Vou apresentar o dado aqui de 80 gestantes no terceiro trimestre, tá? Essas gestantes, elas são usuárias de serviço público de saúde, então foi em algumas unidades básicas de saúde de uma cidade do interior paulista. E o material utilizado aqui é o caderno de investigação psicológica para gestantes, tá? Esse é um caderno elaborado por mim, tenho usado ele em algumas pesquisas. Ele tem 46 questões, tá? 16 questões do primeiro trimestre, 32 questões do segundo trimestre. E quem está no terceiro trimestre responde ao questionário completo, tá? Ele é uma espécie de uma triagem com as principais características de cada um dos 3 trimestres. Se a mulher está no primeiro, ela só responde a primeira parte. Se ela está no segundo trimestre, ela responde até o segundo trimestre. Se ela está no terceiro, ela vai responder o questionário completinho, tá? Isso ajuda o psicólogo ou outro profissional da saúde que for utilizar esse instrumento a ter uma noção, tá? Se essa gestante está precisando de aconselhamento, orientação e até encaminhamento para psicoterapia. Para quem quiser esse questionário, eu estou dando de graça aí para vocês um presente, né? Do Mater Online. Quem conhece Mater Online? Né? Então é um presente aí para vocês, tá? materonline.com.br/caderno, tá certo? Vocês podem pegar lá de forma gratuita para vocês terem esse instrumento. Então esse caderno, para estudos, focaremos nos resultados. Então aqui eu não vou focar em várias dessas questões, como vocês viram são 46, mas somente em 3 questões desse caderno, tá certo? E eu peguei justamente o terceiro trimestre porque são questões do terceiro trimestre, então a pessoa tinha que ter respondido o questionário inteiro, por isso o número reduzido de 80 gestantes também, tá? Então eu foquei nas questões relacionadas ao medo na gestação, a questão relacionada ao medo sobre a via de nascimento e sobre a preferência pela via de nascimento. Então, resultado: das 80 gestantes que participaram do estudo, 39 delas informaram que tem algum medo relacionado à gestação, que dá aí quase metade delas, né? 49%. Então, quase metade das gestantes apresentam algum medo relacionado à gestação. E o medo apareceu com maior frequência, né, nos relatos, medo do parto. Então, 21 mulheres gestantes no terceiro trimestre, elas estavam relatando que tinham medo e que o medo era do parto, tá? 7, medo de ter alguma intercorrência, tá? Elas foram citando várias lá, então eu trabalhei com essa categoria. E medo do aborto, né? Medo que o bebê não nascesse, alguma coisa assim. Mesmo no terceiro trimestre, o medo do aborto presente aí, tá? Quando questionadas se sentiam algum medo em relação ao parto, 30 delas informaram que tem algum medo. O medo que apareceu com maior frequência quando foi perguntado foi medo de que algo negativo aconteça, tá?
Então, aí inclui até algumas violências obstétricas. Elas não falam essa palavra, mas elas falam, eu tenho medo do PIC, né, que é a episiotomia. Eu tenho medo do sorinho, eu tenho medo, né, de tirarem o bebê de mim. Tá? Então, eu coloquei aí que algo negativo aconteça. Então, 13 delas têm medo, né? Acho que por conta das vivências delas e das demais, né, que vivem próximos, sempre contando alguma coisa. Então, elas ficam com esse medo. Medo da dor do parto, 5, tá? Das 30, 5 falaram que estavam com medo da dor do parto. 2 informaram que estavam com medo do parto ser normal e 2 informaram que estavam com medo do parto, né, da via de nascimento ser via cirurgia cesariana. Quanto indagada sobre a preferência pela via de parto, 70 delas, eram 80, hein? 70 delas informaram que tem preferência. Onde? 46 informaram que preferem parto normal e 18 informaram que preferem a cirurgia cesariana, tá? Não vai dar certinho aí o número de 70, porque algumas só escreveram que tem preferência, mas não falaram qual que era a preferência, tá? Não responderam a questão. Então, olha só que interessante, mesmo com tudo, né, que a gente já sabe, aí as mulheres ainda preferem o parto normal, no 3º trimestre. Não sei se vocês sabem, mas tem uma pesquisa aí que mostra que no 1º trimestre, grande maioria, né, mais de 80% desejam parto normal, e vai, no final do 3º trimestre, diminui, né? Não sei se alguém já ouviu falar dessa pesquisa, diminui o desejo dessa mulher pelo parto normal, né? E começa a ter preferência pela cesárea, por tudo aquilo que é contado para ela, né? E ela vai se sentindo cada vez menos empoderada para o parto normal, mas esse dado, é claro que ele é pequeno, 80 só é muito pouco, mas é bem interessante, né? Que a grande maioria prefere sim e deseja parto normal. Conclusão: o sentimento de medo na gestação é comum, sendo que o medo mais significativo é em relação ao parto. Mais da metade delas preferem o parto normal, mas ao mesmo tempo sentem medo de que algo negativo aconteça no parto. O psicólogo pode ser o profissional que pode oferecer acolhimento às gestantes e levar informações para que ela possa se sentir mais tranquila, diminuindo assim os riscos para as alterações emocionais significativas. Então nós temos um importante papel aí, né, para evitar essa alta ansiedade, para orientar em relação aos medos. Uma possível forma de fazer isso é por meio da atenção psicológica a grupo de gestantes, também conhecido como pré-natal psicológico, tá? O pré-natal psicológico é uma técnica para o atendimento a gestantes, casais grávidos, familiares do casal. Visa oferecer acolhimento e orientação psicológica e preventiva às alterações emocionais significativas próprias desse período, ou evitar a sua cronificação no pós-parto. E pode ser realizado em atendimentos individuais ou em grupo. E aproveitando para falar que eu fico muito feliz de ter aqui na primeira fila a Fátima Bortoletti, né, que já desde a década de 80 trabalha com o pré-natal psicológico. Então, se hoje a gente usa esse termo, né, essa pessoa está aqui presente hoje. Obrigada, Fátima, por estar aqui. Aqui estão as referências. E para quem quiser conhecer, eu tenho um instituto chamado Mater Online, onde eu ofereço informações gratuitas, e-books, dinâmicas para ser aplicada com gestantes, o próprio caderno e também cursos pagos, todos eles relacionados aí a esse período, tá? De gestação, parto, pós-parto, saúde mental materna e desenvolvimento da primeira infância, chama Mater Online. Convido vocês a me seguirem no Instagram, YouTube, Facebook, todos os canais, tá certo? E agora eu vou passar a palavra então para a nossa colega Carla. Obrigada pela atenção de todos.